Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 22, sob o título O Mundo Grego, envolvendo os períodos clássico e helenístico. Vamos nessa então? Então pessoal, a partir da sua página 134 do livro didático, você encontrará os últimos dois períodos da história grega. O período clássico, que como o próprio nome diz, foi o principal período da história grega. A história grega, não esqueçamos, ela é compreendida basicamente em 5 períodos principais. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período clássico e o período helenístico são os dois períodos que nós trabalharemos na nossa aula de hoje. O período clássico é conhecido justamente por estabelecer a diferença entre as duas grandes cidades-estados gregas, as polis de Atenas e de Esparta. As duas principais cidades-estados gregas que eram também caracterizadas por sua rivalidade. Atenas e Esparta que tinham modos de vida totalmente diferentes e que nós elencaremos a partir de agora. Atenas tinha como principais características: primeira, uma educação intelectual voltada para a formação de cidadãos. Lembrando que é em Atenas o berço da filosofia grega. Os grandes pensadores gregos surgiram em Atenas. Atenas que tinha a ágora, que era um centro de discussões que envolviam todos os cidadãos. Então a educação ateniense geralmente era liderada por filósofos. Era uma educação intelectual para formar cidadãos como entes ativos da vida política da cidade. Outra característica de Atenas, muito importante, era a situação de submissão da mulher em relação ao homem. Infelizmente, em Atenas, a mulher tinha um papel secundário, muitas vezes submissa ao marido, não tinha um papel de destaque na sociedade, mas de total dependência do marido. A terceira característica de Atenas é que Atenas evoluiu politicamente por 3 sistemas principais. Atenas começou numa monarquia, evoluiu para uma tirania, que é um governo autoritário, e finalmente chegou à democracia, com Clístenes. E finalmente a quarta característica de Atenas é que Atenas detinha a maior frota naval da Grécia. Já Esparta, sua grande rival, tinha 4 características totalmente diferentes de Atenas. Esparta tinha, primeiro, uma educação militarista, voltada para a formação de cidadãos. Segundo, a organização política de Esparta foi basicamente uma oligarquia, o poder de uma pequena elite, oligo, poucos, arquia, poder. Geralmente quem governava a cidade de Esparta era uma elite, chamada de esparciatas ou espartanos. A terceira grande característica de Esparta é que Esparta tinha a mulher em condição de destaque, um papel de destaque na sociedade. E finalmente, Esparta detinha o melhor exército terrestre da Grécia. Então perceba que nesses 4 aspectos, Atenas e Esparta eram rivais. Atenas, educação intelectual, voltada para a formação de cidadãos. Esparta, educação militarista, voltada para a formação de soldados. Em Atenas, condição de submissão da mulher em relação ao homem. Em Esparta, a mulher tinha um papel social de destaque. Em Atenas, a evolução política de uma monarquia para a tirania e da tirania para a democracia. Em Esparta, sempre predominou a oligarquia. E por fim, Atenas detinha a maior frota naval da Grécia e Esparta detinha o maior exército terrestre da Grécia. Tudo isso diz respeito a um período clássico também caracterizado pelos grandes reformadores atenienses. Vamos conhecer agora os 4 grandes governantes de Atenas. O primeiro deles foi Drácon. Drácon notabilizou-se por criar o primeiro sistema de leis escritas em Atenas. O segundo grande reformador ateniense foi Solon. Solon ficou famoso por abolir a escravidão por dívidas. Atenas tinha 2 tipos de escravos: por guerras, que eram povos conquistados, e por dívidas, que eram atenienses que deviam e não tinham como pagar as dívidas e eram escravizados. Esse tipo de escravidão por dívida foi abolido por Solon. O terceiro grande reformador foi Péricles. Péricles, ele modernizou a cidade de Atenas no século V a.C. Esse século, Atenas vivenciou uma modernização urbanística. Esse século V a.C. é conhecido na história grega como o século de Péricles ou o século de ouro de Atenas. E por fim, o último e 4º grande reformador ateniense foi Clístenes, que implantou a democracia em Atenas. Lembrando que essa democracia, ela tinha suas limitações, porque ela era estabelecida apenas para os cidadãos atenienses. Para ser cidadão, você tinha que ser
homem, maior de idade, cidadão livre e ateniense. Ou seja, quem estava excluído da cidadania ateniense? Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Ou seja, a cidadania ela não era plena, ela era restrita. E era uma democracia direta. Direta porque os cidadãos eles participavam diretamente da elaboração, da votação e das discussões das leis. Então é a primeira democracia do mundo, a democracia ateniense criada por Clístenes. Então esses foram os 4 grandes reformadores atenienses, todos do período clássico. Drácon criou o primeiro sistema de leis escritas em Atenas, Solon aboliu a escravidão por dívidas, Péricles fez uma reforma urbanística em Atenas e Clístenes implantou a democracia. Também é importante lembrar que no período clássico houveram as 2 grandes guerras que envolveram os gregos. A primeira, as guerras greco-persas ou guerras médicas, quando as cidades-estados gregas se uniram e venceram o exército de Dario I da Pérsia. E a segunda guerra foi travada entre as próprias cidades-estados gregas. A Guerra do Peloponeso, entre a Liga de Delos, uma associação de cidades lideradas por Atenas, contra a Liga do Peloponeso, uma associação de estados liderados pela cidade de Esparta. Essa guerra foi vencida por Esparta. Então, durante o século V a.C., no período clássico, a Grécia viveu 2 grandes guerras. As guerras greco-persas ou guerras médicas contra os persas e a Guerra do Peloponeso, um grupo de cidades lideradas por Atenas contra um grupo de cidades lideradas por Esparta. Essas guerras terminaram fragilizando a Grécia. Foram 2 guerras sucessivas que praticamente destruíram as cidades-estados gregas. Fragilizadas, elas foram invadidas e conquistadas pelos macedônios. Filipe e posteriormente seu filho Alexandre da Macedônia. Esse é o período helenístico. O período helenístico da história grega é o período em que as cidades-estados gregas foram anexadas e dominadas por o povo macedônio, por Alexandre da Macedônia. Alexandre, que foi educado por um filósofo grego, Aristóteles, e que aprendeu desde cedo a ter uma empatia, a admirar a cultura grega. Então, quando Alexandre dominou a Grécia, ele enquanto imperador da Macedônia, ele tratou de pegar a cultura grega e difundir por todo o seu império, expandir, espalhar a cultura grega através de bibliotecas, de teatros, de centros de discussões. Ele criou várias cidades como polos de expansão da cultura grega. Cada cidade dessa ele chamava de Alexandria, em homenagem a seu próprio nome, Alexandre. Essa cultura grega expandida pelos povos macedônios, por todo o Império Macedônio, deu origem a uma nova cultura, chamada de cultura helenística. Por isso que esse período da história grega, onde os gregos são dominados pelo Império Macedônio, é chamado de período helenístico. Após a morte de Alexandre da Macedônia, o Império Macedônio foi dividido em 4 partes por seus generais e posteriormente invadido e conquistado pelos romanos. E aí a Grécia passa a ser dominada pelo povo romano, pelo grande Império Romano, o maior império da antiguidade. Então esses são os 2 últimos períodos da história grega. O período clássico, com as diferenças entre Atenas e Esparta, os grandes reformadores atenienses, as 2 grandes guerras que envolveram as cidades-estados gregas e o período helenístico, que é o período em que as cidades-estados gregas estão dominadas pelo Império Macedônio. Nós finalizamos aqui, espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima semana com a herança, o legado cultural deixado pelo povo grego. Forte abraço e até lá.